Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com a presença dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã e convidados especiais. Hoje temos o prazer de receber o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Pastor Eliezer de Carvalho, com duas convidadas especiais. Hoje temos o prazer de receber aqui a Fabiana Batista e a Nelise Ramiro, que são conselheiras tutelares aqui de Tupã, para falarmos sobre, claro, o trabalho do Conselho Tutelar, em especial sobre o projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal, o projeto de lei 46 de 2021, de autoria do vereador Pastor Eliezer de Carvalho, que sugere aí aos profissionais da área de educação um treinamento especial, uma capacitação para identificar e denunciar sinais de abuso moral, físico, sexual e exploração sexual infantil sob todas as formas e meios. Importante esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e que vem de encontro ao trabalho do Conselho Tutelar, que principalmente a questão de abuso, do trabalho de fiscalização junto às famílias, as crianças que são vítimas, infelizmente, de abusos. Então vamos falar sobre essa problemática. Mas primeiramente eu queria saudar o vereador Pastor Eliezer de Carvalho. Pastor, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, hoje falando sobre esse tema que é tão delicado e que é muito sério, muito importante para as famílias. Seja bem-vindo. Olá, Glaucio. Olá a todos os nossos amigos que nos acompanham pela TV Câmara. Quero cumprimentar também a Fabiana, a Annelise, que são as nossas convidadas de hoje, para podermos falar sobre esse assunto muito importante, que é esse projeto que foi aprovado já na TV Câmara, por unanimidade, que já agradeço os nossos pares, os vereadores, vereadoras, que aprovaram esse projeto por entender a importância dele, que é o projeto número 46, como você acabou de falar, agora de 2021, que dispõe aí sobre a capacitação e o treinamento, no âmbito da Estância Turística de Tupã, dos profissionais na área de educação para identificar e denunciar sinais de abuso moral, físico, sexual, exploração sexual infantil sob todas as formas e meios. Então esse projeto é um projeto que vem de encontro ao Conselho Tutelar também, por isso as meninas estão aqui hoje para a gente bater esse papo e falar um pouquinho do trabalho delas, elas lidar com isso no dia a dia, e a gente queria saber como que é esse trabalho, até para a gente poder se aproximar mais e dar esse suporte também que o Conselho Tutelar precisa na nossa cidade, para que possa proteger cada vez mais as nossas crianças e os nossos adolescentes da nossa cidade. Perfeito, pastor. Eu queria saudar primeiramente aqui a Fabiana Batista. Fabiana, seja bem-vinda à TV Câmara. Bom, eu acho que nós poderíamos iniciar esse bate-papo até para esclarecer para a população um pouco das atribuições do Conselho Tutelar, A gente vai entrar nessa questão, lógico, da exploração, do abuso sexual, que é o tema de hoje, mas é importante a gente também esclarecer um pouquinho do trabalho de vocês, do dia a dia, da rotina de vocês, um pouquinho das atribuições do nosso Conselho Tutelar, que tem feito um trabalho muito bacana aqui na cidade. Mas, primeiramente, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, pastor, pelo convite. Confesso para vocês que é uma alegria muito grande estar trazendo à tona novamente esse assunto. Nós temos um mês específico, que é 18 de maio, o mês de maio, que fala sobre o abuso e a exploração sexual. Mas esse tema não pode ficar voltado só em um mês, então eu agradeço mesmo, parabenizo o posicionamento e a luta do senhor. O Conselho Tutelar é formado por 5 conselheiros, nós somos em 5, e a nossa rotina, infelizmente, é lidar com situações tristes, não é nada agradável os casos que a gente lida, ao contrário de que muitas pessoas pensam, é um trabalho que exige demais psicologicamente e emocionalmente da gente. Então a gente lida com denúncias anônimas, denúncias de diversos tipos, maus tratos, violência física, psicológica, suspeitas de abuso sexual. Essas denúncias vêm por meio de telefone ali mesmo, que o anonimato se mantém, e também pelo Disque 100. E também através das escolas. Hoje a gente está com uma demanda muito grande de escola, devido à não entrega de atividades escolares, que devido à pandemia a gente sabe que estava em casa, esses alunos estavam em casa, e tem aumentado muito, Anne, essa questão de não entrega, não realização dessas atividades. E esses casos chegam até o conselho, são distribuídos entre todos os conselheiros. E quais são as medidas, Quais são as nossas atribuições? À medida que eu recebo algum tipo de denúncia ou algum caso,
Por exemplo, caso de abuso especificamente, a gente já encaminha para a Delegacia de Defesa da Mulher, que é um órgão investigativo, lá a polícia que vai fazer toda a investigação do caso. Em muitas situações já tem que ser elaborado o boletim de ocorrência para uma possível exame de corpo de delito. Também encaminho para o CREAS, que é o nosso órgão, né, o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, onde eles vão fazer o acompanhamento familiar dessa família, né, fortalecimento de vínculo, porque muitas vezes, infelizmente não deveria acontecer isso, mas a vítima que é retirada da casa, em vez de ser o suspeito ou o agressor ou a agressora, é a criança que é retirada ou o adolescente que é retirado. Então a gente precisa fortalecer novamente, né, conscientizar toda essa família dos riscos e se for ainda mais comprovado aí que sim, essa criança tem que ficar a salvo. E a gente também faz o encaminhamento para fortalecer essa criança ou esse adolescente emocionalmente falando. Então o conselho ele é um órgão que atende todos os tipos de situações, mas que faz os encaminhamentos. Né? Nós não somos o órgão que efetiva o acompanhamento, porque nós não somos técnicos, nós não temos técnicos dentro do conselho, mas a gente realiza todos os tipos de encaminhamentos para garantir o direito que está sendo violado. Seja no âmbito da saúde, da educação, do judiciário, inclusive, né? Então, basicamente é isso. É bastante coisa, mas é basicamente importante esclarecer. E só um parênteses, a gente tem lutado bastante para deixar a imagem do conselho que nós não substituímos pai e mãe. Né? Então, nós não somos mais do que eles, nós não temos essa intenção, pelo contrário. Nós somos um órgão que vai cobrar essa responsabilidade. À medida que eu me torno mãe, à medida que eu me torno pai, eu assumo uma responsabilidade gigante, moral, educação, com saúde, com todos, e esses direitos eles têm que ser garantidos. Então a gente entra nessa família quando esse direito ele não está sendo. E aproveitando, só aproveitando o gancho, as pessoas que de repente não têm acesso à informação, imagina exatamente isso, né, pastor? Que o conselho, quando acaba o conselho intervindo ali, né, naquela situação, acaba retirando a criança, tirando a criança da família, assim, não tem esse esclarecimento. E a própria família amedronta crianças, né? A gente, infelizmente também, a gente gostaria de ser muito mais parceiro de criança e adolescente, que as crianças buscassem um conselho para falar onde ele está sendo violado, o que está acontecendo com ele, para buscar ajuda. Só que muitas vezes a gente sente que muitas crianças e muitos adolescentes têm medo do conselho. Que acaba, de repente, num tom de ameaça, vou chamar o conselho tutelar, vai tirar você daí, você vai ser acolhido. E não, jamais essa é essa intenção. A gente até chama bastante atenção dos pais, não façam isso. Porque o dia que ele precisar pedir ajuda de alguma coisa... Vai procurar qualquer coisa menos o conselho. Menos o conselho. Bom, eu queria saudar também a Anelise Ramiro, conselheira tutelar. Anelise, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. Aproveitando aí o gancho da Fabiana, vamos falar um pouquinho sobre essa questão também. Pandemia. Estamos em meio à pandemia, a pandemia não acabou, né? Fica aí o alerta, continue se cuidando, se protegendo, apesar de uma pequena parcela acaba não levando muito a sério essa questão da pandemia, né? Tá relaxando demais, a pandemia não acabou. Vamos nos proteger, nos cuidar, principalmente nas nossas famílias, nossos companheiros, enfim. As medidas, os protocolos contra a Covid têm que ser mantidos, né? Ainda têm que ser mantidos, levados a sério. Isso que é importante a gente ressaltar. Mas a partir do momento que a palavra de ordem era fique em casa, mais pessoas permaneceram em casa, as famílias mais tempo unidas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o número de casos, de ocorrências, enfim, né, tanto de violência como também abuso, porque infelizmente acredito que teve um aumento nesse sentido. Eu queria ter uma outra visão, mas eu acredito que teve aí um aumento e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Mas primeiramente, claro, seja bem-vindo à TV Câmara. Gostaria de agradecer, né, o convite, a gente está muito feliz de estar aqui, pastor Eliezer, pela iniciativa. A questão da pandemia, com certeza, aumentou vários casos de suspeita de abuso, principalmente. A partir do momento que as famílias passam a ficar dentro de casa, naquele ninho familiar, que muitas vezes eles não tinham a experiência, não tinham o convívio de ficar todos os dias, 24 horas por dia juntos, acabou tendo que fazer isso. Então, situações de suspeita de abuso, até mesmo dos próprios familiares contra as crianças, né? Então, o que é mais preocupante, né? É mais preocupante, então é agravante.
E até mesmo sem estar na escola, que era o ponto, a porta de a gente receber as denúncias, né, os professores com aquele olhar. Sim. Então também ficou difícil de chegar as denúncias até nós. Mas tem a plataforma, tem o Disque 100 que as pessoas podem ligar, vizinhos, né, que às vezes desconfiam, amigos, conhecidos. Então isso ajudou a chegar a denúncia até nós. Mas infelizmente teve um aumento, né? Até hoje os dados que a gente tem é de 19 casos suspeitos de abuso sexual, tá? Desde o início do ano até hoje. Que chegaram até nós. Chegaram até nós. Isso os casos que a gente teve conhecimento, que a gente fez os encaminhamentos necessários, que a gente fez os acompanhamentos. E imagina os que não chegaram, né? Que infelizmente até mesmo pela escola que eu falei, não tendo aula presencial, como que chegaria, como os professores poderiam, né, visualizar os sinais que aquela criança poderia estar passando dentro da sala de aula. Então, às vezes poderia até ser mais, infelizmente. Mas teve um aumento, sim, né? E aproveitando também, Fabiana, acredito que você tem alguns dados complementares aí, até para citar para a nossa população. A gente fez um levantamento. Nós temos um sistema onde é lançado todos os casos que atendemos. Então, até mês de setembro, fechado 585 casos nós atendemos. Dentro desses casos estão os escolares, mas o que também houve muito aumento nessa pandemia são as agressões físicas. Né? Então, assim, de crianças realmente estarem marcadas. Então, agentes comunitários fazendo visita nas casas, observavam crianças com marcas. Então, isso também nos assustou. E outra coisa que nos chamou muita atenção nessa pandemia foi a questão dos adolescentes. Então, eu acredito que a escola ficava com essa questão da rebeldia, desses comportamentos e passava um pouco mais desapercebido pela família. Quando a família teve que assumir realmente essa rédea de conduta escolar e tudo mais, que na verdade sempre deveria ter sido deles, perderam a mão, né? Então, muitos adolescentes procurando pela própria polícia, não querendo retornar aos seus lares, né, por terem pais alcoolistas, por terem pais muitos que são violentos. Então a gente também está lidando com essa demanda que não deixa de ser um abuso físico, né, onde os direitos não estão sendo garantidos. Adolescentes que procuraram até mesmo o órgão do conselho, eles vieram e eles mesmos em pessoa, né, relatando o sofrimento, os maus tratos que estavam sofrendo ali naquele âmbito familiar. Pastor, aproveitando então essa introdução, esse primeiro bloco, a gente primeiro teve uma informação desse aumento, infelizmente, do aumento de números de casos aí de abusos, enfim, de ocorrências junto às crianças, exatamente até pela questão da pandemia, mais tempo em casa. E a gente também, essa lei, esse projeto de lei que foi aprovado, eu acho que veio num momento muito importante, porque daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho dessa capacitação, da importância dessa capacitação para os profissionais da área, porque, de repente, eles podem auxiliar em muito os órgãos competentes, no caso, o Conselho Tutelar, de detectar, porque é complicado. Uma criança, ela tem que ter esse preparo, tem que ter essa capacitação para, de repente, diagnosticar, detectar, auxiliar, encaminhar, para que a criança não continue sendo vítima dessas agressões, desse abuso. Então, a gente vai falar com mais propriedade sobre esse projeto de lei, mas realmente um número que chama a atenção é o número de casos aqui na cidade, né? Mais de 580 casos, né? 19 aí só nesse período aí que ela citou a questão da violência, né? De abuso, enfim. Especificamente. E principalmente nessa questão da pandemia também, que contribuiu bastante. Os abusos são diversos, né? Não é só o abuso sexual, mas são diversos tipos de abuso. Mas a gente vê claramente, como a gente está conversando aqui, que a pandemia ela vem mostrar como que as famílias estão desestruturadas, né? Porque na verdade que o problema sempre existiu, o problema estava lá. Só que isso aí era dividido com a escola, né? Os professores acabaram ficando com essa parte da rebeldia, os pais... E aí eles tiveram que conviver com isso daí dentro de casa, 24 horas por dia, com a rebeldia da criança, aí perde o controle, aí percebe que... E aí vem as agressões, né? E as outras questões também de o abuso emocional, também sexual. Então, tudo isso a pandemia veio mostrar. O que me assustou quando eu comecei a estudar sobre o assunto e ver realmente o aumento dos casos a nível de Brasil. E hoje nós estamos vendo que Tupã também está dentro dessa estatística aí, que nós não ficamos de fora, que os números são realmente assustadores. E a pandemia
veio mostrar que realmente agora a demanda, eu acredito que vai aumentar mais ainda, porque essas crianças estão retornando para a escola, né? Então o projeto realmente vem numa boa hora para dar esse suporte para os professores, porque eu sempre falo que a professora é como se fosse uma segunda mãe, porque ela fica com os nossos filhos uma boa parte do dia. Sim. Então, elas estão vendo todos os dias os nossos filhos, nossos netos na escola. Então, eles percebem quando a criança está bem, quando a criança não está bem, quando a criança está mais retraída, está mais triste ou mais alegre. Então, se eles tiverem realmente o treinamento, eles vão conseguir identificar. Então, eu acredito que, a partir de agora, até o trabalho do próprio Conselho Tutelar vai aumentar, porque vai ser identificado muitos casos desses tipos aqui de abuso, e o Conselho vai começar a ser informado dessas situações. Então, o projeto realmente é importante, visa proteger aí as crianças, os adolescentes, e nós precisamos dar suporte também, né, como a Fabiana e a Annelise, a gente estava conversando um pouco antes, o suporte que eles precisam para trabalhar, porque às vezes eles têm falta dessa ajuda, até do poder público, e a Câmara Municipal não pode ficar de fora num momento tão delicado como esse, para dar todo o suporte que eles precisam, né, e também está cobrando aí o poder público, o executivo, para estar ajudando, porque eu acredito que a demanda deles vai aumentar bastante a partir de agora. Com certeza. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna com a presença do primeiro secretário da mesa diretora, vereador Pastor Eliézer de Carvalho, também com as nossas convidadas hoje, a Fabiana Batista e a Annelise Ramiro, que são conselheiras tutelares aqui de Tupã, falando sobre o trabalho do Conselho, mas em especial sobre esse projeto de lei, o projeto de lei 46, que foi aprovado pela Câmara Municipal e que diz respeito, né, à capacitação e treinamento de profissionais da área da educação para detectarem, né, todos os tipos de abuso junto às nossas crianças. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.